Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho aqui comigo Maurício Salles Vasconcelos, que é poeta, ensaísta, pesquisador, professor. Agradeço muito sua presença aqui, Maurício, prazer muito grande recebê-lo. E já vou lhe passar imediatamente a palavra para você se apresentar aí para o nosso público, puder falar um pouco das suas principais preocupações aí teóricas na sua escrita também, e contar um pouco brevemente aí sua trajetória, que eu sei que é bem longa, né? Se puder falar um pouquinho aí para o pessoal te conhecer. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui no programa. Eu assisti apenas a da tua série, Investigações Filosóficas, gostei muitíssimo. Muito bem conduzido e muito importante estar em diálogo. Muito obrigado, Maurício. Você está se referindo ao Gabriel, né, que nos foi em contato, também Gabriel Poliniak, poeta, editor, já deixa um né, e abraço uma para ele aqui. entrevista ótima dele, com coisas importantíssimas sendo ditas. Uhum. Acho que é um momento né, de trazer mais conversa, trazer mais pensamento e arte, experiência de vida, né, para um ingresso mais forte no nosso tempo e na nossa problemática brasileira hoje. Uhum. Você falou da vida e da obra, né? Como é que você pensa essa relação entre vida e obra? Hoje, depois de muitas décadas, né, eu vejo entrelaçamento cada vez mais forte, porque tudo é criação, né? A escolha da gente vai se firmando, né? Desde cedo essa vontade de criar escrita. E passado um tempo, nós vemos a presença inteligente e sensível desse elo, né? Que a gente escreve para afirmar a vida e o que aprendemos da arte também nos impulsiona para uma entrada mais integral, né, na nossa vida, nas nossas experiências, no entendimento do que estamos passando, vivendo. Agora isso se aguça bastante, né, Caio? É um Uhum. momento que nos leva a uma interiorização inseparável também de um ato que tem toda essa exterioridade, não é? Indesviável da vida, Uhum. ações na política, né? Tomadas de posição de uma maneira que não é mais partidária, esquemática, sectária, né? Mas uma posição meio incontornável, né? No que toca à politização, né? Eu vejo a arte como um espaço dos mais ativos nesse campo, sabe? Uhum. Quando a gente desenvolve as linhas criadoras, né, essa afirmação de artista que eu acho importante, isso é muito minimizado hoje. Vamos falar de Brasil, no mundo talvez seja, mas temos que falar daqui para transformar onde estamos, né? É muito abaixada essa crista do ser artista, quando ela é prazerosa, propulsora de relações vivas, táteis, eróticas, né? Comuns. E eu vejo a arte nessa pegada. Eu gosto de escrever em todos os gêneros. Sabe? Uhum. Eu não publiquei ainda, mas escrevo teatro, além de ensaios, narrativas, poemas. Não é? E diário ainda não escrevi, mas tenho um diário fragmentado. Não sei se um dia eu vou escrever. Talvez eu goste mais de aproveitar esse material para as narrativas, ou mesmo para os poemas, ou para uma proposição conceitual, né, de base ensaística. Uhum. Mas eu sempre me vi escrevendo, você sabe? E nesse sentido eu estou muito próximo da criança.
Eu acho que é um conceito, é uma figura operante de pensamento, né? A gente sabe que vários estudiosos, né, se voltaram, né, para a criança, e são vários, né? E a gente pensa mais recentemente o Lyotard, Leituras de Infância, né? Mas tem rendido muita coisa importante, eu penso. Uhum. E essa é a linha de pensamento ativa da escrita, né? Que nos move, e é uma coisa só. Eu já numa faixa etária que para mim é a melhor idade, sim, não é para puxar essa questão de porque estou mais velho, né? Idoso, entre aspas, mas sou a criança reencontrada na minha experiência, porque foi muito cedo que eu decidi isso. Eu não sabia, na adolescência eu vi que a minha história toda passava pela escrita. As primeiras lembranças que eu tenho é com um lápis na mão, escrevendo em parede, escondendo o colchão, nos colchões da casa, lápis, porque né, a família controla também, né, a mãe principalmente, que fica mais com a gente, mas o desenho, a narrativa, a escrita o tempo inteiro. Eu desenhava já com essa trilha musical, sonora, inventando histórias. É disso que eu gosto. Maurício, a gente tem A alguns coisa está exemplos. tão decidida já que, quando você falou literatura e vida, os dados já Uhum. foram lançados, e eu sou aquele ser que começou a desenhar com uma narrativa, né? O pessoal ficava doido em casa. O que é isso? Esse menino falando alto, acompanhando dos desenhos e tudo. E eu estou nessa desde sempre. Maurício, tem uma Feliz, pergunta que eu feliz por pensei essa aqui. escolha, e por aí vai, né? Na trilha sinuosa que for, difícil que for, solitária, mas é povoada, né? Por Uhum. um princípio de transformação sempre, nessa sequência, né? Quase que não interrompida, quase não interrompida com as linhas da escrita, as linhas da mão, talvez, iguais. É uma pergunta que eu queria te fazer, Maurício. A gente tem alguns exemplos de situações, seja de debilitação, de doença, é, de vários escritores, né, que tiveram saúde frágil, né, são muitos. Mas eu me recordo de um especialmente, que é o Joey Busquet, que sofreu na juventude uma debilidade muito grave, se tornou paraplégico. E esse acontecimento, né, fez dele um poeta, ou pelo menos colocou a condição para que ele, na sua condição de impossibilidade motora, né, se dedicasse à escrita. E a casa dele passou a ser frequentada por vários autores, e ele foi um personagem importante da literatura francesa, né? Deleuze fala dele no Lógica do Sentido, e eu tenho um amigo que é o Bruno Batista, né, que estuda esse autor e que também tem uma condição que necessita de uma acessibilidade, né? Eu queria te perguntar se você pensa que esses períodos de crise política, moral, dos valores, sanitária, né, incitam essas saídas da vida, né? E a escrita como uma forma de construção de uma fuga, de uma saída, né? De tudo isso que a gente vê, que a gente sabe, né? Que são condições nocivas, né? A vida, não só a vida humana, mas a vida em geral, né? No planeta. Ótima essa lembrança do Busquet.
estudado por Blanchot também, né, em livros. Tem um livro dele dedicado a esse autor. É um autor de quem recentemente, né, comprei um livro, até um e-book. Eu tenho muito interesse por essa questão. É uma questão bastante intrigante, muito bem formulada por Deleuze, que associa a escrita a esse campo de cura, né, em crítica e clínica. E, de fato, eu sinto isso. A gente que escreve tem uma indisposição qualquer, pode ser mínima, e que nos impulsiona, né? E lidamos com ela, né? Um nervosismo, talvez, uma inquietação, né? Uma inadequação, uma disfunção para fazer coisas muito burocráticas, não é? De se ajustar a tudo que é bastante normativo. E num momento desses, né, de calamidade pública, primeiro pelo não presidente que temos. Eu, então, já tenho uma questão anterior ao confinamento que me levou a um estado de alta irritação, que eu acho inconcebível que um sujeito desse tenha tido carreira neste país, por mais fake news que existisse, né? Então, eu o tempo inteiro, desde setembro de 18 até hoje, eu uso o espaço que eu posso, eu quero me filiar a uma luta para derrubar este monstro, né? Você já está vendo como essa questão me afeta. E não encontro articulações, pensando mil maneiras, a escrita é um campo, imediatamente a escrita, a postagem, tenho postado para fazer um escândalo. É caso de escândalo. Eu saio do meu tom de escrita para botar para quebrar, haja o que houver. Eu acho inconcebível. Ainda mais agora, nesse estado em que o Ministério da Saúde não tem ministro, já há semanas, não há ninguém da área médica. Isso para mostrar o assassinato em curso no trato da doença, fora o histórico de crise. Então, são questões como essa que eu acho tão ruim quanto o vírus, essa criatura está nos governando. Essa é uma questão que eu encampo para a minha experiência de escrita, né? Às vezes de uma maneira, evidentemente, não direta, na coisa da fabulação. Eu não gosto, não acho que uma escrita na cara panfletária interesse, né? Eu gosto do que é elaborado, até para ser mais politizado o nosso ato de recusa. Então, eu acho que um livro que foi importante nessa experiência foi este, Braulio Pedroso, Novela da Noite, um romance, né, que foi gestado aí por uns 10 anos, desde as primeiras páginas, dedicado a um autor de telenovelas que, para mim, é um escritor, né? Há casos que a presença de um escritor, porque ele era um escritor de formação, um contista, autor de A Catedral, 1968, autor de peças teatrais, que foi para a TV fazer Beto Rockefeller. Eu, adolescente, assisti aquilo e foi um impacto. Eu vi arte na TV, e é arte. Braulio Pedroso fez um percurso de artista na televisão. Então, esse romance é interessante porque a gente ainda vê atos criativos e de políticos de leitura social do Brasil no espaço televisivo. Eu fiquei com aquilo e montei uma grande narrativa aí, porque ela é extensa, né? Envolve a produção dele de novelas, e eu trabalho com uma peça dele também, porque eu trabalhei, eu sou carioca, trabalhei na Rádio MEC, comecei minha vida como radialista, produzindo programas, e por isso que eu gosto tanto do teu programa, porque me chama atenção essa mídia, né? As entrevistas. Entrevistei Braulio Pedroso e fiquei com aquilo dentro de mim, e um dia me deu um insight, 2008, eu acho.
Levou 10 anos para esse livro ser publicado e ser escrito. Né? Porque neste livro, Braulio Pedroso, Novela da Noite, eu soltei a minha indignação e eu acho que é o meu livro mais livre, mais louco, né, nesse sentido de uma extensão da política da escrita. Eu entro direto nas questões da política, do governo Temer na época, né? E, enfim, é um espaço que também ficou mais claro neste, que eu escrevi com o pseudônimo Tete Conrado, porque eu quis, se chama Postar Popstar, editado ano passado. Leiam, por favor, troquem comigo experiências das leituras. Eu quis experimentar essa autoria, é uma coleção Vírus da Córrego, do nosso querido Coliniac, né? E eu quis experimentar uma autoria no feminino, embora as questões sejam bem duras, envolvendo agressão a jovens emos. Eu faço esse histórico, né? Uma notícia que me interessou sobre um ataque a jovens que são estéticos, pós-punks e que vem nessa linha que foi forte em São Paulo, a agressão sofrida por um deles. E parto para fazer essa narrativa e depois situo já em 2018 e 2019, terminei em 2019, sob a égide desse período militar, miliciano, que eu chamo Bolsão dos Boçais. É tudo que a boçalidade tem. Então, eu acho que a questão política entra, a gente amplia, porque ela vem serzida por outros elementos, a gente faz um tecimento, né? Conceitual, construtivo, formal, para fazer um trabalho de arte. Mas está pulsando essa questão do mal-estar. Para mim, é uma questão de psíquica, nervos aflorados, porque isso me leva também a escrever, né? Acho que a indignação, a revolta produzem material. Eu acho, inclusive, uma coisa que, conversando com o pessoal em oficinas de escrita, que vem de Osman Lins, que eu acho incrível, o clamor reivindicatório é um componente para a escrita. E aquilo que pode nos afetar, nos imobilizar, né? Pode nos lançar para um trabalho construtivo e imaginativo, né? No qual a fabulação tem um papel transformador, nos curando e tentando chegar aos outros, mesmo com os endereços históricos, contextuais, amplificando uma ação que muitas vezes nos é negada, né? Então, eu diria que o meu campo, né, psicossomático é esse ponto que a gente associa a Busquet, a Proust também, né? A Uhum. Clarice, Maura Lopes Cansado, todos os autores têm essa saúde fragilizada, eles saem um pouco do circuito normalizado, não aguentam a banalidade, né, cotidiana e ao ponto que chegou a ausência de uma postura estética, erótica, envolvente, não há pensamento hoje, né, não há tesão, né? Mesmo em muitos daqueles que promovem, né, movimentos de sexualidade, com toda a importância que tem, mas em todas as áreas é preciso sexualizar, heterogeneizar, heterogeneizar totalmente os envolvidos na questão política. A gente tem que encontrar mais as pessoas, trocar áreas diferentes. Então, esse pensamento plural é importante. É a cura. A cura é ir para o coletivo. É aquilo que o próprio Deleuze, junto com Guattari, no Antiédipo, fala que todo delírio é histórico mundial. Então, ele não é um segredinho sujo, uma história privê, né?
mais um lançamento para os corpos coletivos e a questão política hoje, né? Passa por essa nervura, né? Os nossos nervos frágeis que nos levam a escrever e dar uma resposta múltipla. Então é isso, eu sinto falta hoje de mais arte, arte com conceitualidade forte, erotizando, politizando, né? Nós chegamos de uma época de grande banalização a uma grande boçalidade, a palavra é violenta, mas já os cineastas marginais, os cineastas experimentais, os que interessam, a arte é experimental, de ponta, Sganzerli é a mulher de todos, né? Nós estamos no reino dos boçais, no reino daqueles que não gostam de gente. É um canibalismo real. Então a arte é violenta e transformadora para dar prazer e multiplicar nossas formas de ação. Então, assim, Maurício, hoje essa questão política, né? Além das nossas questões todas que temos, né? A nossa fragilidade, nossos pontos que sempre estamos cuidando, né? Mas a arte é a libertação disso, né? Eu penso assim, eu sinto assim, eu sou assim. você se referiu ao Deleuze e Guattari, que escreveram um livro juntos sobre o Kafka, que, por sua vez, deixou em seu testamento a ordem de que sua obra fosse destruída. Queria te perguntar se você acha que a obra de Kafka mereceria ser destruída no mundo que a gente vive, ou se ela merece sobreviver. É um exemplo de que o estranho merece ser conhecido e valorizado. Eu vejo que hoje os grandes autores no Brasil ainda não surgiram. Eu que lido com oficinas e recebo material aqui e ali de alguma forma e tenho interesse em ler no que está fora do registro de imprensa, universidade e editoras. Grandes editoras, olha, o melhor não está aí não, viu? Estão nos anônimos. Por isso, o itinerário de Kafka é exemplar, né? Nesse campo, porque ninguém se arrisca a dar o aval para o que não tem nome, não tem grupo, não é? Não tem status, não anda em circuitos de pessoas que precisam de um registro de alguém para poder se pronunciar. E realmente a gente vê que os grandes autores da literatura brasileira de 1960 para cá são os menos estudados. Maura Lopes Cansado, José Agripino de Paula, Samuel Havet, Campos de Carvalho, e o da Hilst mesmo é mais citado que estudado. Né? Renato Pompeu, Tite de Lemos, na poesia, Isabel Câmara. Autores como José Vicente, que tem uma obra teatral poderosa, é pouquíssimo encenado esse autor. Então, hoje, eu tenho nomes aí, pessoas que eu leio, que são incríveis e até estudo essas pessoas anônimas, porque, infelizmente, o Brasil se tornou um país muito comparativo, que, em detrimento da arte, da criação, do risco da leitura, né? Quer dizer, críticos do passado, como Cândido, Sérgio Buarque, descobriram autores. Hoje não. Todo mundo quer compor com quem está próximo, com quem dá prestígio para fazer uma troca. Né? Então, isso não me interessa. É o caminho de Kafka que interessa. Seja o que você é na sua estranheza, porque essa obra é justamente essa que não precisa ser queimada. Né? As que estão incensadas, a maior parte delas estão ligadas a uma conjuntura. Vários autores da época do boom da literatura, né? Dos anos 1970, eu era adolescente, acompanhei,
Ninguém dá importância a isso. Na época era uma festa com esses nomes, né? Evidentemente que não é Ivan Ângelo com a Festa, que é um grande livro e que é um autor também pouco citado, né? Pouco estudado e pouco presente. O Brasil não gosta muito disso, né? O autor entra nessa, a pessoa que gosta de escrever entra nessa, não é para ter fama, não é para circular em espaços de legitimidade, né? Não é para obter favores fazendo parte de júri, né, de prêmios, de nada disso, se tornar autor a partir daí, não é nada disso. É um caminho iniciático. Quem topar essa, tudo bem. Pode até ser que a pessoa venha a ser muito bem publicado, vender, ter um público querido para te abraçar, não é? Ter prêmios, né? Isso pode até fazer bem, mas desde que provenha todo esse tipo de reconhecimento de uma ação inteira naquilo que você é, que só você pode escrever. Então, para mim, é esse clamor, essa chamada impossível, mas que faz uma vida. Vale a pena, não importa. Se você está escrevendo e a vida te dá mais espaço e espraia para você esse campo da escrita, não importa a opinião, não importa sentimento, consenso, conciliações, negociações nesse sentido. A trilha está aberta para você escrever o que você quer. Essa é a liberdade. Então, você construir uma visão, uma leitura de mundo, uma linguagem, e cada vez mais isso se expandindo, é realmente o toque de Kafka para todos partirem para a sua estranheza e fazer aquilo que só você pode fazer. Então não interessa quem deu bem, não tem fórmula. Hoje eu vejo o segmento de fórmulas como um princípio para ser escritor, manuais nesse sentido. Não, vamos estudar filosofia, viver, ter senso de historicidade, porque ainda no Brasil, no presente milênio, as pessoas se reportam a visões de mais de 50 anos atrás, para dizer no mínimo. Né? Tem uma mudança evidente nos últimos 20 anos. Coincidiu de ser a passagem do milênio, mas há eventos que mostram forte com experiências anteriores. Né? É toda uma pauta de mutações. Hoje escrevemos com uma máquina diante da gente. Essa máquina é potencial para experimentos, para radiações, ramificações novas, não é? E o livro é outra coisa. Eu gosto quando o espanhol contemporâneo fantástico, ele esteve aqui em São Paulo, felizmente fizemos um evento aí, organizei, ele veio, deu para ele participar, que é o Agustín Fernandes Maggio, quando ele diz que hoje a experiência da literatura móvel. A gente escreve um livro que passa pela forma livro, não é? Passa pela forma livro. Vou mostrar um livro meu, Exterior Noite, Filosofia e Literatura. Eu parto de Maurice Blanchot e vou até a Vital Ronel, que para mim é um dos grandes nomes da filosofia contemporânea, nessa ligação, nesse traço transdisciplinar com literatura. Pois é, então o livro ganha uma forma aqui, né? Ele é impresso. A Vital Ronel, a questão, o escândalo, a cultura test drive, recentemente lançado, final de 2019, com confinamento, então parece que foi ontem, né? Porque o ano nem começou direito para nós. Né? Nós estamos já lock. Então é isso. Toma forma de livro, mas a gente pega, apreende o material em várias instâncias invisíveis, incorporais. É o nosso mundo satelizado, orbital, planetário. Né? São saberes que estão pulsando nessa máquina em que a gente senta. Eu acabei de escrever de manhã uma parte de uma narrativa. Estou amando escrever nesse confinamento.
Estou apaixonado pela escrita hoje e logo passadas algumas horas estamos conversando, né, Caio? Essa máquina possante de relações, né, ramais. Sim, Então, é um universo também que, saídos daqui, ele se encontra ativado em plano real, em tempo real, porque é uma disposição viva, não é mecânico, funcionalista, maquinal, mas é maquínica, é operante de novas conexões. Então, a nossa mente já passou por uma operação, a nossa historicidade passa, né, por essas plataformas simultâneas e plurais que fazem a política. Então, a força para a gente politizar e derrubar esse governo é real. É uma pena que segmenta-se algum tipo de postura e se fecha em um campo muito exclusivo de questões, quando deveríamos estar, como há 9 dias, esse espaço multiterritorial, né, americano, norte-americano, mas é forte porque tem muitas culturas e valoriza por ser uma economia forte também, com todas as crises, a manifestação de muitas culturas. Quando elas não conseguem se manifestar, quando ainda há racismo, quando há ainda segregação, a questão negra é nossa também. É o devir negro do mundo, né? Relendo-me bem, para a potência, não para a baixa de energia, mas para multiplicar forças. Maurício, você como estudioso de Rimbaud, você acha que a interrupção da sua obra, o silêncio de Rimbaud, complementa a obra escrita? Eu, no período de 1990 a 2000, estudei 10 anos direto. Eu chamo os anos de Rimbaud. Eu e minha mulher rimos dessa história, porque ela foi muito participante, né, e parceira decisiva aí para o encaminhamento desse projeto, mas o silêncio de Rimbaud é um texto. Isso eu depreendi muito cedo. Texto, não apenas pelas cartas, mas pelo corte, né, feito rumo a uma cultura não ocidental, né? Ele mapeou espaços, penetrou fisicamente espaços nunca antes, né, percorridos na África, né, no Oriente, enfim, Arábia. Isso foi fantástico porque mostra para a gente que a poesia é uma ampliação do nosso repertório e do nosso centramento numa cultura local. Mesmo a dita alta cultura, naquela época das belas letras francesas, não interessou mais ele, né? Ele, quando foi ver os parnasianos em Paris, vindo do interior, lá do noroeste francês, fronteira com a Bélgica, adolescente, né, a gente sabe, ele se desencantou com a cena literária. Então é isso. A literatura, eu vejo a partir de Rimbaud, já, né, quase 200 anos, mas alguns autores, acho que nunca, sempre é falado. Eu pensei que ia parar, eu realmente não deixei de ler, acompanhar a bibliografia rimbauddiana, fui para outras áreas. Como ele, me desterritorializei nesse sentido, do texto Rimbaud e do texto literário, mas ele mostra que é preciso ir além da literatura, fazendo literatura. Não é um ensinamento apenas de deixar a literatura. Alguns deixam. Cada história é cada história. E tem uns que, à medida que vão vivendo, vão escrevendo cada vez mais. Né? Eu acho que é o meu caso. E eu me preparei para. Eu precisei amadurecer. Né? E preciso ainda. Eu ainda sou um tanto adolescente nesse sentido. Até porque eu gosto dessa perspectiva do que está por vir. O estado da adolescência é sempre uma emergência, é o devir, né? Você não se enclausura, não toma uma forma, né? Não quer dar o ponto final, não quer sentar em algum lugar, que é o nosso problema brasileiro, sentar em algum lugar, né? Assentar-se.
Os Assentados, Les Assis, de Rimbaud, né? Que eu até faço no livro, originalmente tese, uma correspondência com João Cabral. Os comendadores fundamentais, criar fundamento, se assentar como autor, o rosto autoral. Nada disso interessa. Se você perder a última que está acontecendo ali, logo perto, se você não se misturar e perder o seu rosto, para emergir daí uma experiência viva, corpórea, somática, fora dos teus referendos de classe, de origem, papai, mamãe, status, lugar na literatura. Isso aí é uma coisa que é difícil de entender e de viver, mas cada um na sua medida não precisa ter uma vida cheia de peripécias. A pessoa no quadradinho, no kitnet, num quarto que alugue, pode transformar isso num grande território né, de desbravação, porque em todos os lugares há territórios, vizinhanças, né? Assaltos, há pactos anônimos de coletividade, há universos de linguagem te frequentando, tanta coisa acontece ao redor, né? Para mim, confinamento é a coisa mais tranquila. Eu amo estar mais confinado. O dentro e o fora, para mim, estão se dando, né? Quando eu estou fora, eu também tenho meu insulamento. Então, eu acho que um poeta como Rimbaud quebrou essas coordenadas e me ensina até hoje. Embora eu não leia mais Rimbaud, mas eu achei interessante que, fazendo esse livro sobre a Vital Ronel, é bom a gente mostrar nossos livros, para fazer circular um pouco, é difícil divulgar, né? Mas, Maurício, se você puder, então, compartilhar com a gente algum trecho. Como Rimbaud está presente, ela faz uma citação, nunca antes entrou Rimbaud no repertório de Avital Ronel, entre outros pensadores. Você quer que eu leia um trecho? Eu gostaria. Deste livro? Pode ser esse. Já você está falando desse, pode ser. Autochamamento, outra definição de literatura, se propaga com um gênero de escrita marcadamente musical, que é a poesia. Nesse momento eu estou falando da poesia. Desde seu elo com a lira, o coro, a celebração do imediato. Essa é uma passagem. Eu vou ler um poema de um livro, também editado ano passado, Sexo Sombra. Foi editado em Lisboa, pela Traveller, editor de um poeta incrível, que ele se assina I.C. Copper, com 2 P's, Tiago Pereira. Por vezes, até o deserto vale a caminhada, uma expedição gerada no minuto, fiapo dito real. Vida-verbo vira anverso. Variantes casais decaem. Com entre parênteses apertado na linha, ante beijo público, conduzido à efeméride Instagram. Estância da imagem ao choque chamariz. Quando as bocas se multiplicam em descompasso, quanto mais distantes os nomes, as coisas, tantas são as pessoas vindas à tona. Anúncio do contágio, beijos públicos, evento endereçamento. Dedicado a quem disse impensável. Em nenhum contato a tempo. Acompanhante à margem do teatro fotograma. Devolvido ao sexo, ou seja, até sua sombra. Maravilha, Maurício. A última pergunta que eu queria te fazer é sobre os territórios digitais. Você fala em desterritorialização. Aqui a gente tenta promover uma territorialização digital para permitir uma desterritorialização.
É o que eu tento fazer aqui com essas conversações. Como você pensa essa relação do ser humano com o mundo digital, com as redes e a poesia nesse mundo? Esse ativamento de dados que a gente tem quando se pluga a máquina digital, né, informacional, ela se processa na realidade também, porque já houve mutações. E as pessoas estão muito próximas hoje de texto, imagem, escrita, né? E isso tudo é acionado nas suas vivências cotidianas. Agora, deve ser no sentido da expansão, porque o material livro se reconfigura, é retomado nessa ambiência tecno que nos cerca, né? Que nos compõe, que nos define hoje, dentro de uma cultura digital inevitável, mas que conta com outros repertórios. A forma livro volta forte, porque você veja o modo de reunir informação, de compactar, mesmo num site, né, que a gente tem, atende a esse princípio de constelação, coleção que o livro permite. Compactação. E se a gente observar, o livro é muito mais veloz que o e-book. A gente rapidamente folheia. Ele é móvel, ele é portátil, é uma tecnologia muito atualizada hoje. E se na nossa escrita a gente traz essas mutações de mente, alma, corpo, erotismo, política, comunidades que fazem a ponte entre né, o traço info, né, e os levantes da realidade, né, as reuniões, as novas manifestações e grupamentos, os novos grupamentos, vai se criando uma linha conexa muito interessante. Então, a tecnologia é para intensificar e para o corpo. É um ir e sair do corpo, né? Então, não tem nenhum, por mais que haja controle, algoritmo, barragens nesse sentido, de informação, deep web e tudo mais, a somatização disso e os atos de vida estão cada vez mais clamando por um ser maquínico em tempo integral, somático, plugado, telemediado e com informações por minuto em função das transformações muito ágeis da realidade. Realidade riquíssima. É um absurdo que a gente esteja aquém desse potencial no Brasil, governado não é por quem quer ameaçar em nome, né, das transformações, em nome de retrocesso, para defender a monstruosa família, a sagrada família monstro. Não dá, né? Nós temos que ter uma resposta inteligente, começar logo esses levantes. 9 dias, 90 dias de confinamento, um dia sim, um dia não, a gente põe a máscara e sai, porque isso vai demover o atraso e o impedimento a tudo que é mais criativo, né? Então, é um universo de politização também. A gente sabe que são máquinas de informação que redesenham, reengenham nosso sensorial e a nossa sensibilidade para a escrita, por exemplo, e para a presença cada vez mais forte do livro. Porque quem dá informação quando se lançam projetos de linguagem que estariam totalmente conexos com a proposta digital, a poesia, o repertório filosófico, a conceitualidade, a linguagem vem dos mananciais do livro, das fontes incessantes ao ar livre. Foi uma reunião de poemas meu, do final dos anos 90 até 2015, editado pela querida editora Corre.
de que você fez parte, ou faz ainda, né, nesse diálogo aí, também como escritor, como, né, alguém que trabalha com mídia, né, trazendo justamente, eu fico super feliz com essas conversações filosóficas nesse espaço, né? Maurício, foi muito bom conversar com você. Essa conversa vai ecoar no mundo digital e também vai ter seus prolongamentos, né? Com certeza em outros momentos. Eu queria então deixar você dizer alguma última palavra aí para a gente encerrar esse bloco dessa conversação infinita. Ótimo. Tá. Eu li um trecho de ensaio, eu li um trecho de poesia, vou ler um trecho de narrativa. E eu vou pegar aqui o livro da Tete Conrado, que sou eu, né? Numa persona feminina. Postar Popstar. Vou ler ao Léo aqui. Depois da farsa do devoramento pelos cães ao vivo, ameaça de punição e pronto expurgo do papel de motorista, avião de droga maciça, os senhores, mulher e homem, da mansão dão-lhe as costas, reservando um espetáculo dolorosamente marcante, avesso do toque mortal. Para milícias em fúria e foda empatada, jamais vinda na hora e na pessoa desejadas, como se o gozo estivesse liberado a céu aberto. Seja do modo que for, perversamente ao lado de muitos, numa mesma montada corporação, a princípio incapaz de ter qualquer tipo de prazer, munida de armas por função, fundamento. Por essa razão, a sessão coletiva informante se torna indício de júbilo em jorro, numa espécie de fonte respirada e refreável premissa soberana. Agradeço. Oi? Eu que agradeço também, tá? Foi ótimo. Foi bom demais. Gosto muito da sua forma de entrevistar e de ter idealizado esse programa aí. Agradeço muito você vir aqui, compartilhar um pouquinho da sua produção, do seu pensamento, das suas questões aqui comigo, com o nosso público, e espero realmente que tenha, que isso, enfim, possa criar novas conexões, novos laços, né, e novos afetos. Isso. Para esse porvir aí, para esse incerto que se avizinha, que já está aí, que está se transformando. Então, até obrigado, logo. Hein? Beijo para todos. Bom, Maurício. Tchau.